Irmãos e irmãs queridos, hoje mais uma vez nos encontramos com Jesus no Evangelho, discutindo com os fariseus que queriam, numa palavra, pegá-lo. Aquele fariseu, em nome do grupo, pergunta a Jesus para experimentá-lo. E antes os saduceus tinham colocado a Jesus a questão acerca da ressurreição, perguntando a ele sobre aquela mulher que tivera 7 maridos e de quem que ela seria no céu. Jesus responde a eles, cala os saduceus, e agora os fariseus apresentam a Jesus a questão acerca da centralidade, do cerne. Qual é o maior mandamento da lei? Ou qual é o primeiro mandamento da lei, conforme o texto de Marcos? Jesus, então, vai exatamente fazer o que muitos, naquela ocasião, tentavam fazer. Isto é, chegar ao centro, ao cerne, ao coração da lei. E Jesus, então, vai recuperar 2 pequenas palavras, uma do Deuteronômio, outra do Levítico, e isso mostra que Jesus conhecia com profundidade a lei de Deus, para então sintetizar nestas 2 palavras, nesses mandamentos. Jesus então ajuda aquele fariseu e a nós a chegarmos também ao coração da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma e teu entendimento. Esse é o maior, o primeiro. O segundo é semelhante, é igual a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus recupera, portanto, o amor como o coração da lei. Foi por amor que Deus tirou o seu povo do Egito e fez com ele uma aliança. E é exatamente com esse mesmo amor que esse povo é chamado a cultivar a aliança. Um amor na direção do alto, na direção de Deus, mas um amor também que se expande necessariamente na direção dos irmãos, numa igualdade, numa semelhança de importância, como se Deus dividisse o amor na direção dele com o amor na direção do próximo. Nós temos uma bela tradição de compreensão da lei. Se no Antigo Testamento nos encontramos com as 10 palavras, Jesus aqui no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas se encarrega de resumir aquela lei em 2 mandamentos que se centram no único e mesmo amor. Na tradição de João, Jesus chega a 1. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E exatamente nesse caminho de compreensão, percebemos que o amor que nós vivemos na medida com que fomos amados. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como? E aqui é a medida nova, é o novo mandamento, segundo a tradição de João. E aí entendemos, irmãos e irmãs, que a nossa relação com Deus passa inevitavelmente pela relação com o próximo. São João, no seu Evangelho, nos ajuda a compreender isso, e de modo ainda mais bonito e até, por que não, mais claro, compreendemos isso a partir da sua primeira cartinha, lá no capítulo 4, onde João vai nos dizer: quem diz que ama a Deus e odeia o próximo é mentiroso, porque como pode amar a Deus que ele não vê e não amar o irmão que ele vê? Quem ama a Deus, ame também o seu irmão, diz João. De modo que o nosso amor a Deus passa, portanto, inevitavelmente pelo modo como nós olhamos, amamos e reagimos ao nosso próximo e às suas necessidades. São Paulo nos ajuda também a entender isto. Na carta aos Gálatas, ele vai dizer: toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na carta aos Romanos, capítulo 13, quem ama o próximo cumpre plenamente a lei.
se o amor é esse movimento que nos tira de nós na direção do outro, Deus é o grande outro, o outro invisível, o outro que é o termo do nosso amor. Enquanto não chegamos a este amor final, a este amor meta, nós somos chamados a sair de nós na direção do outro que nós enxergamos, ao outro que está conosco no caminho, ao outro que tem a nossa natureza e que, portanto, podemos amar reconhecendo nele as mesmas necessidades que experimentamos em nós. Deus é o grande outro, o outro radical que nós experimentamos pela via da fé. O outro igual a nós, que está no caminho conosco, é o outro que enxergamos, é o outro que comunga a nossa natureza, e aquilo que sentimos em nós como carência e necessidade, isso também podemos enxergar no outro que está conosco no caminho, a ponto de reagir com amor a este outro que está ao nosso alcance. O texto que ouvimos do livro do Êxodo é exatamente uma explicitação do outro, daquele que está no caminho, o estrangeiro, a viúva, o órfão, o pobre, o próximo. É através desses que se cultua e ama a Deus. Por isso é importante, irmãos e irmãs, que nós retomemos esta centralidade que Jesus se ocupa de reunir na categoria do amor, mas amor que tem que ser vivido para o alto e para o horizonte. E precisa ser exatamente nesta duplicidade, senão não será amor evangélico, não será amor cristão. O amor vertical que se esquece do horizonte é um amor alienante, vazio. Uma religião vertical que se esquece do horizonte é uma religião mentirosa, para usar a palavra de São João. Quem não ama o próximo não ama a Deus. Há algumas palavras de Jesus que estão fora do Evangelho e que um autor ou outro captura e atribui a Jesus, podendo ser verdade ou não, mas uma delas é uma palavra que São Clemente de Alexandria atribui a Jesus, ali no século II, quando ele escreveu, dizendo: viste o teu irmão? Viste Deus. Viste o teu irmão? Viste Deus. Se essa palavra não é de Jesus, combina bem com o que ele diz. No texto de Lucas, onde está esse mesmo texto aqui de Mateus, ali a pergunta é outra: que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com esta síntese. O texto que vem logo em seguida é o texto do bom samaritano. Aqui na tradição de Mateus, estamos no capítulo 22, no capítulo 25 está aquela bela parábola do juízo final. Estive preso, doente, com fome, com sede, e cuidastes de mim. Tudo que fizestes ao menor, fizestes a mim. E ali percebemos que esses menores se tornam sacramento de Cristo, lugar de Cristo. Por isso combina bem com as palavras de Jesus no Evangelho, esta palavra de Clemente de Alexandria atribuída a Jesus. Viste o teu próximo? Viste o teu irmão? Viste Deus. Então aqui temos que assegurar isto. Uma religião que se esquece do próximo se torna uma religião mentirosa, alienante. Mas também um amor ao próximo que se esquece de Deus, ou até que cancela Deus com a justificativa de cuidar mais e melhor e tão somente do próximo, pode se tornar também um amor vazio e até perigoso. Foi isso que nós experimentamos no século passado, quando a filosofia quis matar Deus para colocar o ser humano no lugar de Deus. Nós sabemos o que deu isso. Uma cultura que quis avançar sem Deus para priorizar o homem, terminou nas desgraças,
nos totalitarismos, nos abusos do século passado. Portanto, um amor ao próximo sem Deus pode levar à violência, à manipulação, à instrumentalização do outro e do próximo. Porque é preciso pôr Deus, atribuir tudo a Ele. Ele é o Pai, Ele é a origem, Ele é a meta, Ele é o dono, o proprietário de tudo e de todos. E é porque eu tenho ciência disso que eu estabeleço relações fraternas, fecundas, amorosas na direção do próximo. Por isso é importante, irmãos e irmãs, que nesta Eucaristia, de fato, retomemos para a nossa fé pessoal, para o exercício da nossa religião, este duplo amor, um amor na direção do alto. E se nós de fato alimentamos isso de modo sadio, fecundo, correto, haveremos de amar do jeito certo, na medida certa, os irmãos que estão conosco no mundo e no caminho. O amor na direção dos irmãos, sem o prioritário amor de Deus, esse amor pode se enganar. Ele pode se tornar confusão. Ele pode abusar do próximo. Precisamos desse amor vertical e prioritário para que este amor na direção de Deus nos ajude a equilibrar, a aprender a amar na justa medida os irmãos que estão conosco no caminho. Não aconteça que nos percamos aí. Não queremos uma religião alienadora, mentirosa, mas também não queremos uma filantropia, um humanismo sem Deus. A nossa fé nos ensina, nessa relação fecunda com Deus e com os irmãos, a cultivar este amor que é o centro, o cerne da lei de Deus e da religião de Cristo.